Bom, e aí pessoal, tudo bem? Mais uma aulinha então, né? Bom, a aula de hoje é sobre os movimentos da Terra. Os movimentos da Terra são 4: rotação, translação, precessão e nutação. Nessa aula aqui nós vamos falar sobre os 2 movimentos básicos, que são rotação e translação. Os outros 2 a gente vai deixar para a sala de aula, tá? Bom, então, começando com o movimento de rotação. O que é? Vou colocar uma sequência de imagens aqui. Rotação é isso, é um movimento que a Terra, o movimento giratório que a Terra faz em torno dela mesma, certo? O tempo gasto para se dar uma volta completa é de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Então aí aparece a primeira dúvida, né? Se esse é o tempo que ela leva para dar uma volta completa, por que o nosso relógio marca 24 horas? Eu vou mostrar isso numa uma imagem aqui tosca que eu fiz aqui, né? Vejam só, nesse momento aqui vocês estão vendo a Terra, certo? Coloquei um carinha ali, ele tá ali parado, né? E notem que os raios solares estão incidindo exatamente em cima da cabeça dele, certo? Isso se chama quando o Sol não faz sombra na pessoa por estar a 90 graus, a gente pode chamar de zênite ou Sol a pino ou perpendicular, certo, à Terra. Muito bem. Então, teoricamente, se ele está parado ali e ele apenas acompanhar o movimento de rotação da Terra, para ele chegar no mesmo lugar, ele levaria os 23 minutos, 56 minutos, 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. No entanto, a gente precisa lembrar que ao mesmo tempo que a Terra executa o movimento de rotação, ela também executa o movimento de translação, que é em torno do Sol. Isso quer dizer que quando a Terra executa uma volta completa, ela já não está mais no mesmo lugar, porque ela também está executando um movimento de translação. Então, é o que mais ou menos acontece no desenho ali. Quando ela dá uma volta, ela já vai estar em outro lugar, certo? Então, o que acontece? Ela precisa dar mais uma voltinha, ela precisa prosseguir o movimento de rotação, para que, no caso, o Sol volte a ficar a pino sobre a cabeça do cara, certo? Então é isso, nosso relógio ele mede as 24 horas, que é o tempo necessário para ela dar uma volta completa, levando em consideração o movimento de translação também, ok? O sentido de rotação da Terra, como vocês podem ver, é de oeste para leste. A gente não pode esquecer disso, ok? Porque mais adiante, quando a gente trabalhar fusos horários, por exemplo, nós vamos precisar lembrar dessa direção. E se a gente confundir a direção do movimento, a gente erra as questões relativas a fusos horários, tá? Muito bem. Então, assim, a direção do movimento, portanto, é de oeste para leste. Isso significa que se a gente olhar a Terra de outro ângulo, ou seja, se fosse possível enxergar a Terra lá do Polo Norte, como vocês estão vendo aí na imagem, o movimento que vai parecer é um movimento anti-horário, certo? Bom, quais são as consequências do movimento de rotação? A primeira consequência, que é aquela que a gente mais percebe, né, é que, em função do movimento de rotação, e já que o Sol não consegue iluminar toda a Terra ao mesmo tempo e apenas uma metade, então essa combinação de fatores vai gerar a sucessão dos dias e das noites. A segunda consequência é que a Terra, no seu movimento de rotação, exerce uma força centrífuga. Lembrem de uma máquina de lavar, por exemplo, aquela que coloca as roupas por cima, assim, né? E que depois da lavagem ela faz o processo de centrifugação. Quando tu vai abrir a máquina, tu olha para a roupa, onde é que ela está? Ela está amassada nos
nas paredes da máquina, né? Devido a essa força centrífuga que está relacionada ao movimento giratório da máquina, né? A Terra também exerce essa força centrífuga. Isso quer dizer que esse movimento de rotação da Terra, ao longo dos 4,6 bilhões de anos, né, que é o tempo que é a idade da Terra, acabou por fazer com que a Terra desse uma, abre aspas, inchadinha na região do Equador e, por consequência, causasse esse achatamento nos polos. Portanto, esse achatamento nos polos é consequência do movimento de rotação da Terra devido à força centrífuga que ela exerce, tá? A próxima consequência é que esse movimento de rotação vai influenciar na direção dos ventos. Em outras palavras, vai influenciar na direção da circulação geral da atmosfera, ok? Eu vou colocar uma imagem aqui que, pelo menos, talvez possa parecer um pouquinho complexa agora. Eu quero que reparem nesses ventos que partem mais ou menos dos trópicos em direção à linha do Equador, certo? Devido ao movimento de rotação que é de oeste para leste, eles vão sofrer um desvio no sentido contrário. Esse desvio também, vamos lembrar desse nome, está relacionado ao efeito Coriolis, beleza? Esse é o nome do fenômeno, ok? Já que a Terra então gira numa direção, esses ventos vão acabar se deslocando na direção contrária, tá? Não só a direção dos ventos, mas também a direção das correntes oceânicas, certo? Eu vou colocar outro mapa aqui, onde a gente pode ver a direção das correntes oceânicas. E reparem que, por exemplo, essas correntes que partem mais ou menos da linha do Equador também, elas também vão na direção contrária, tanto no Oceano Atlântico quanto no Oceano Pacífico, né? Dá para ver isso bem ali, né? Também é consequência do movimento de rotação, tá? Uma outra consequência é que, devido a esse movimento, vai acontecer uma diferença no nível dos oceanos. Como assim? Pegamos, por exemplo, o Oceano Atlântico e a costa aqui da América do Sul e a costa africana, certo? Devido a esse movimento, que é de oeste para leste, de rotação da Terra, o que vai acontecer é que o nível do oceano próximo à costa da América do Sul vai ser um pouquinho mais alto. Então, o nível do oceano varia nesse sentido, então, né? Ele é diferente nesse sentido, aliás. Porque ele é um pouquinho mais alto, sempre na costa oeste do oceano, né? Nesse caso. Isso acontece também no Oceano Pacífico em relação à América do Sul e, por exemplo, à Austrália. O nível do Oceano Pacífico no litoral australiano é mais alto, tá? É questão de centímetros, né? Mas essa diferença existe, tá? O próximo movimento é o movimento de translação. O movimento de translação é aquele movimento que a Terra faz que ela executa em torno do Sol, ok? Vou colocar uma imagem aqui, certo? Bom, então é isso, né? Reparem que esse movimento é elíptico, o que significa que a distância entre a Terra e o Sol ao longo da translação varia, ok? Só que esse desenho é bastante exagerado. Eu fiz uma elipse bem exagerada aí para que a gente pudesse entender o espírito da coisa, tá? Na verdade, embora seja elíptico, esse movimento de translação é quase circular, tá? Não é assim, não há uma diferença gritante como a gente está vendo no desenho, tá?
O tempo que a Terra leva para executar uma volta completa em torno do Sol é de 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 48 segundos. 365 dias e 6 horas, certo? No entanto, na noite de 31 de dezembro, na virada de 31 de dezembro para 1º de janeiro, a gente não comemora, a gente não espera 6 horas, até as 6 horas da manhã para comemorar a virada do ano, né? Ninguém é maluco, né, de fazer isso. O que a gente faz, então, ano após ano, é ignorar essas 6 horas. Mas e aí como é que fica? Então, imagine que esse ano a gente vai ignorar essas 6 horas e comemorar a virada do ano à meia-noite. Ficamos devendo meia hora. No outro ano, ficamos devendo 6 horas, né? Depois, no outro ano, ficamos devendo mais 6 horas. No outro ano, mais 6 horas, aí são 18. E no quarto ano, para compensar tudo isso, a gente coloca um dia a mais no calendário. Então, é o ano chamado ano bissexto, que é aquele que tem 29 dias no mês de fevereiro, né? Então, a existência do ano bissexto é em função da duração do movimento de translação, que é de 365 dias e 6 horas aproximadamente, certo? Bom, vou voltar àquela figura anterior, porque talvez alguns devem ter ficado curiosos no seguinte aspecto. O Sol não se encontra, como vocês podem ver, no centro da elipse. Isso quer dizer, como o desenho está mostrando, que há um momento que a Terra fica mais próxima do Sol e um outro momento que a Terra fica mais distante do Sol. Esses dois momentos têm nomes. Quando a Terra está mais próxima do Sol, nós temos o periélio. E o periélio ocorre no dia 4 de janeiro. 6 meses depois, a Terra chega ao seu ponto mais distante. Esse ponto mais distante é o afélio. E ele vai ocorrer no dia 4 de julho. Ok? Bom, sobre essa questão, a gente precisa saber também que, em função da maior proximidade, maior distância do Sol, a velocidade de translação da Terra varia. Isso quer dizer que quando a Terra começa a se aproximar do periélio, aumenta a velocidade de translação, aumenta a velocidade da Terra em torno do Sol. À medida que ela vai se afastando do periélio e vai em direção ao afélio, aquele ponto mais distante, a velocidade de órbita da Terra começa a reduzir. Passando o afélio, ela volta a acelerar. Isso tem uma consequência para a nossa vida. Tem uma pequena consequência que talvez vocês não tenham percebido. O primeiro semestre do ano é menor que o segundo semestre. Ele é mais rápido, ele passa mais rápido que o segundo semestre. Reparem, né, que nós temos no primeiro semestre 3 meses com 31 dias, e no segundo semestre nós temos, a partir de julho a dezembro, né, nós temos 4 meses de 31 dias. No primeiro semestre, 3 meses de 31 dias, e no segundo semestre, 4 meses de 31 dias. Além disso, no primeiro semestre do ano, nós temos o mês de fevereiro, que normalmente tem 28 dias. Então, reparem, dá para ver aí que o primeiro semestre é mais curto em função disso. É uma pequena diferença, né? Até porque o movimento que a Terra faz em torno do Sol é quase circular, mas existe maior proximidade e maior distância do Sol, tá?